Cleópatra VII Filopátor. Cleópatra nasceu no início de 69 a.C. como a filha do faraó Ptolomeu XII e uma mãe desconhecida, presumivelmente Cleópatra VI Trifena, a mãe de sua irmã mais velha, Berenice IV. Cleópatra Trifena desaparece dos registros oficiais alguns meses após o nascimento de sua filha em 69 a.C. Os três filhos mais novos de Ptolomeu XII, a irmã de Cleópatra, Arsínoe IV, e os irmãos Ptolomeu XIII Teofilópator e Ptolomeu XIV, nasceram na ausência de sua esposa. Seu tutor de infância foi Filóstrato, de quem ela aprendeu as artes gregas do diálogo e filosofia. Durante sua juventude, presumivelmente estudou no museu, incluindo a Biblioteca de Alexandria. Em 58 a.C., os romanos anexaram o Chipre, sob acusações de pirataria, levaram Ptolomeu do Chipre, irmão de Ptolomeu XII, a cometer suicídio em vez de resistir ao exílio em Pafos. O faraó permaneceu publicamente calado sobre a morte de seu irmão, uma decisão que, juntamente com a cessão do território ptolemaico tradicional aos romanos, prejudicou sua credibilidade entre os indivíduos já enfurecidos por suas políticas econômicas. Ptolomeu XII foi então exilado do Egito pela força, viajando primeiro para Rhodes, depois para Atenas, e finalmente, à vila do Triunviro Pompeu, nas colinas albanas, perto de Palestrina, Itália. O faraó disposto passou quase um ano nos arredores de Roma, ostensivamente acompanhado por sua filha Cleópatra, então com cerca de 11 anos. Berenice IV enviou uma embaixada a Roma para defender seu governo e se opor à reintegração de seu pai Ptolomeu XII, mas ele matou os líderes da embaixada, um incidente que foi encoberto por seus poderosos partidários romanos. Quando o Senado romano negou a Ptolomeu XII a oferta de uma escolta armada e as provisões para um retorno ao Egito, ele decidiu deixar Roma no final de 57 a.C. e residir no templo de Ártemis em Éfeso. Cleópatra, agora com 14 anos de idade, teria viajado com a expedição romana ao Egito. Anos depois, Antônio professaria que se apaixonara por ela naquela época. Gabínio foi levado a julgamento em Roma por abusar de sua autoridade, pelo qual foi absolvido, mas seu segundo julgamento por aceitar subornos o levou ao exílio, do qual foi chamado de volta 7 anos depois, em 48 a.C. por César. Crasso substituiu-o como governador da Síria e estendeu seu comando provincial para o Egito, mas ele foi morto pelos partos na Batalha de Carras em 53 a.C. Berenice IV e seus partidários ricos foram executados, e o faraó apreendeu suas propriedades. Ele permitiu que a guarnição romana em grande parte germânica e gaulesa de Gabínio, os gabinianos, assediassem as pessoas nas ruas de Alexandria e instalasse seu financista romano de longa data, Rabírio, como seu diretor financeiro. Dentro de um ano, Rabírio foi colocado sob custódia protetora e enviado de volta a Roma depois que sua vida foi ameaçada por drenar os recursos do Egito. Apesar desses problemas, Ptolomeu XII criou um testamento designando Cleópatra e Ptolomeu XIII como seus herdeiros conjuntos, supervisionou grandes projetos de construção, como o Templo de Edfu e um templo em Dendera, e estabilizou a economia. Em 31 de maio de 52 a.C., Cleópatra tornou-se regente de Ptolomeu XII, conforme indicado por uma inscrição no Templo de Ator, em Dendera. Rabírio foi incapaz de recolher a totalidade da dívida do governante no momento de sua morte, e assim foi passada para seus sucessores Cleópatra e Ptolomeu XIII. Ptolomeu XII morreu em 22 de março de 51 a.C., quando Cleópatra, em seu primeiro ato como rainha, começou uma viagem a Hermontis, próximo de Tebas, para instalar um novo touro sagrado de Buquis, adorado como um intermediário para o deus Montu na religião egípcia antiga. Cleópatra enfrentou vários problemas prementes e emergências pouco depois de assumir o trono. Estes incluíam a fome causada pela seca e um baixo nível das inundações anuais do Nilo,
e o comportamento ilegal instigado pelos Gabinianos, os soldados romanos agora desempregados e assimilados deixados por Gabínio para guarnecer o Egito. Herdando as dívidas de seu pai, também devia à República Romana 17,5 milhões de dracmas. Possivelmente acompanhou seu pai Ptolomeu XII em 58 a.C. durante seu exílio em Roma, depois que uma revolta no Egito permitiu à filha mais velha de Ptolomeu XII, Berenice IV, reivindicasse o trono. Esta última foi morta em 55 a.C., quando o faraó retornou ao país com assistência militar romana. Quando morreu em 51 a.C., Ptolomeu XII foi sucedido por Cleópatra e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, como governantes conjuntos, mas um desentendimento entre ambos levou ao início da Guerra Civil. Depois de perder a Batalha de Farsalos na Grécia contra seu rival Júlio César durante a Segunda Guerra Civil, o estadista romano Pompeu fugiu para o Egito, no estado cliente. Ptolomeu XIII ordenou a emboscada e morte de Pompeu enquanto César ocupava Alexandria em busca dele. César, um cônsul da República Romana, tentou reconciliar Ptolomeu XIII com sua irmã. Potino, o conselheiro-chefe do faraó, considerou os termos do cônsul favoráveis à rainha, e assim suas forças, que eventualmente caíram sob o controle de sua irmã mais nova, Arsínoe IV, cercaram César e Cleópatra. O cerco foi levantado por reforços no início de 47 a.C. e Ptolomeu XIII morreu pouco depois na Batalha do Nilo. Arsínoe IV foi exilado em Éfeso, e César, agora ditador eleito, declarou Cleópatra e seu irmão mais novo Ptolomeu XIV como governantes conjuntos. O ditador manteve um caso com a rainha, que gerou um filho, Cesarião. Ela viajou para Roma como rainha cliente em 46 e 44 a.C., ficando numa vila local. Após os assassinatos de César e Ptolomeu XIV, este por ordem da própria, em 44 a.C., tentou fazer Cesarião o herdeiro do ditador. Na Terceira Guerra Civil entre 43 e 42 a.C., ficou ao lado do segundo triunvirato formado por Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Após um encontro em Tarso, em 41 a.C., a rainha teve um caso com Antônio. Ele realizou a execução de Arsínoe a pedido dela e tornou-se cada vez mais dependente da egípcia para financiamento e ajuda militar durante suas invasões do Império Parto e do Reino da Armênia. As doações de Alexandria declararam seus filhos Alexandre e Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo, governantes de vários territórios antigos, sob sua autoridade triunviral. Esse evento, seu casamento e o divórcio de Marco Antônio da irmã de Otaviano, Otávia, a jovem, levaram à última guerra civil da República Romana. Otaviano se engajou numa guerra de propaganda, forçou os aliados de Antônio no Senado a fugir de Roma em 32 a.C. e declarou guerra contra Cleópatra. Depois de derrotar a frota naval da ambos na Batalha de Áxio, em 31 a.C., as forças de Otaviano invadiram o Egito em 30 a.C. e derrotaram Antônio, o levando ao suicídio. Quando a rainha soube que o invasor romano planejava levá-la à sua procissão triunfal, cometeu suicídio por envenenamento, ao contrário da crença popular de que foi mordida por uma víbora. Seu legado sobrevive em numerosas obras de arte, tanto antigas quanto modernas. A historiografia romana e a poesia latina produziram uma visão geralmente polêmica e negativa da rainha que permeava a literatura medieval e renascentista. Nas artes visuais, representações antigas de Cleópatra incluem a cunhagem romana e ptolemaica, estátuas, bustos, relevos, vidros e esculturas de Camafeus, e pinturas. Foi tema de muitas obras na arte renascentista e barroca, incluindo esculturas, pinturas, poesia, dramas teatrais, como Antônio e Cleópatra, de William Shakespeare, e óperas como Júlio César em Egito, de Georg Friedrich Händel. Nos tempos modernos, tem aparecido nas artes aplicadas e belas artes, na sátira burlesca,
em produções cinematográficas e em imagens de marcas para produtos comerciais, tornando-se um ícone popular da egitomania desde o século XIX. Os faraós ptolemaicos eram coroados pelo sumo sacerdote de Ptah, em Mênfis, no Egito, mas residiam na cidade multicultural e em grande parte grega de Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande da Macedônia. Eles falavam grego e governavam o Egito como monarcas helenísticos, recusando-se a aprender a língua nativa egípcia. Em contraste, Cleópatra podia falar vários idiomas até a idade adulta e foi a primeira governante ptolemaica a aprender a língua egípcia. Ela também falava etíope, troglodita, hebraico, ou aramaico, árabe, a língua assíria, talvez siríaca, meda, parte latim, embora seus contemporâneos romanos preferissem falar com ela em grego koiné nativo. Além do grego, do egípcio e do latim, essas línguas refletiam seu desejo de restaurar os territórios do norte da África e da Ásia Ocidental que pertenciam ao reino ptolemaico. O intervencionismo romano no Egito antecedeu seu reinado. Quando Ptolomeu IX Látiro morreu no final de 81 a.C., foi sucedido por sua filha Berenice III. No entanto, com a construção da oposição na corte real contra a ideia de uma única monarca reinante, Berenice III aceitou o domínio conjunto e o casamento com seu primo e enteado Ptolomeu Xi Alexandre II, um arranjo feito pelo ditador romano Sula. Ptolomeu Xi matou sua esposa logo após o casamento em 80 a.C., mas foi linchado logo depois no tumulto resultante do assassinato. Ptolomeu Xi, e talvez seu tio Ptolomeu IX ou pai Ptolomeu X Alexandre I, legaram o reino ptolemaico a Roma como garantia para empréstimos, de modo que os romanos tivessem bases legais para assumir o Egito, seu estado cliente, após o assassinato de Ptolomeu Xi. Os romanos preferiram dividir o reino entre os filhos ilegítimos de Ptolomeu IX, concedendo Chipre a Ptolomeu do Chipre e o Egito a Ptolomeu XII Auleta. Cleópatra Filópator nasceu no início de 69 a.C. como a filha do faraó Ptolomeu XII e uma mãe desconhecida, presumivelmente Cleópatra VI Trifena, também conhecida como Cleópatra V Trifena, a mãe de sua irmã mais velha, Berenice IV. Cleópatra Trifena desaparece dos registros oficiais alguns meses após o nascimento de sua filha em 69 a.C. Os três filhos mais novos de Ptolomeu XII, a irmã de Cleópatra, Arsínoe IV, e os irmãos Ptolomeu XIII Teofilópator e Ptolomeu XIV, nasceram na ausência de sua esposa. Seu tutor de infância foi Filóstrato, de quem ela aprendeu as artes gregas do diálogo e filosofia. Durante sua juventude, presumivelmente estudou no museu, incluindo a Biblioteca de Alexandria. Em 65 a.C., o censor romano Marco Crasso argumentou perante o Senado que Roma deveria anexar o Egito ptolemaico, mas seu projeto de lei e o projeto similar do tribuno Servilio Rulo 2 anos mais tarde foram rejeitados. Ptolomeu XII respondeu à ameaça de uma possível anexação oferecendo remuneração e generosos presentes a poderosos estadistas romanos, como Pompeu durante sua campanha contra Mitrídates VI do Ponto e, por fim, Júlio César depois de se tornar cônsul romano em 59 a.C. No entanto, o comportamento perdulário do faraó faliu e ele foi forçado a adquirir empréstimos do banqueiro Caio Rabílio Póstumo. Em 58 a.C., os romanos anexaram o Chipre, sob acusações de pirataria, levaram Ptolomeu do Chipre, irmão de Ptolomeu XII, a cometer suicídio em vez de resistir ao exílio em Pafos. O faraó permaneceu publicamente calado sobre a morte de seu irmão, uma decisão que, juntamente com a cessão do território ptolemaico tradicional aos romanos, prejudicou sua credibilidade entre os indivíduos já enfurecidos por suas políticas econômicas. Ptolomeu XII foi então exilado do Egito pela força, viajando primeiro para Rhodes, depois para Atenas. Queria afastá-lo de Cleópatra, mas o conflito emergiu na Itália antes mesmo do encontro de ambos em Tarso. Em dezembro de 40 a.C.,
Cleópatra recebeu Herodes em Alexandria como hóspede inesperado e refugiado de uma situação turbulenta na Judéia. Ele foi investido como um tetrarca por Antônio, mas logo estava em desacordo com Antígono II, da dinastia Asmoneia muito estabelecida. Este último havia aprisionado o irmão de Herodes e seu colega tetrarca Fazael, que foi executado enquanto o tetrarca fugia em direção à corte egípcia. Ela tentou lhe fornecer uma missão militar, mas Herodes recusou e viajou para Roma, onde os triunvíros Otaviano e Antônio nomearam rei da Judéia. Este ato o colocou em rota de colisão com Cleópatra, que desejaria recuperar os antigos territórios ptolemaicos que compunham o novo reino herodiano. Cleópatra acompanhou Antônio em 36 a.C. no Eufrates em sua jornada rumo à invasão do Império Parta. Então retornou ao Egito, talvez devido ao seu estado avançado de gravidez. No verão de 36 a.C., ela deu à luz Ptolomeu Filadelfo, seu segundo filho com o comandante. A campanha parta de Marco Antônio em 36 a.C. transformou-se num completo desastre por várias razões, em particular a traição do rei da Armênia Artavasdes II, que desertou para o lado inimigo. Depois de perder cerca de 30.000 homens, mais do que Crasso em Carras, uma vergonha que esperava vingar, finalmente chegou a Leucócome perto de Berito, moderna Beirute, Líbano, em dezembro, envolvido em bebedeira antes de Cleópatra chegar para fornecer fundos e roupas para suas tropas maltratadas. Desejava evitar os riscos envolvidos no retorno a Roma, e assim viajou com a rainha de volta a Alexandria para ver seu filho recém-nascido. Durante a primavera de 32 a.C., Antônio e Cleópatra viajaram para Atenas, onde ela o convenceu a enviar a Otávio uma declaração oficial de divórcio. Isso encorajou o Planco a aconselhar Otaviano de que deveria confiscar o testamento do rival, entregue às virgens vestais. Embora fosse uma violação dos direitos sagrados e legais, Otaviano adquiriu à força o documento do Templo de Vesta, e tornou-se uma ferramenta útil na guerra de propaganda contra seus adversários no Egito. Destacou partes do testamento, como Cesarião sendo nomeado herdeiro de César, de que as doações de Alexandria eram legais, que Antônio deveria ser enterrado ao lado de Cleópatra no Egito, em vez de Roma, e que Alexandria seria feita a nova capital da República Romana. Numa demonstração de lealdade a Roma, Otaviano decidiu começar a construção de seu próprio mausoléu no Campo de Marte. Sua posição legal também foi melhorada ao ser eleito cônsul no ano seguinte. Com a vontade de Antônio tornada pública, Otaviano teve seu casus belli, e Roma declarou guerra a Cleópatra, não ao comandante. O argumento legal para a guerra se baseava menos nas aquisições territoriais de Cleópatra, com antigos territórios romanos governados por seus filhos com Antônio, e mais no fato de que ela estava fornecendo apoio militar a um cidadão privado agora que a autoridade triunviral dele havia expirado. O casal possuía uma frota maior do que Otaviano, mas suas tripulações da marinha não eram todas bem treinadas, algumas talvez de navios mercantes, enquanto o inimigo possuía uma força totalmente profissional. Antônio queria atravessar o mar Adriático e bloquear Otaviano em Tarento ou Brundísio, mas a rainha, preocupada principalmente com a defesa do Egito, anulou a decisão de atacar a Itália diretamente. Antônio e Cleópatra estabeleceram sua sede de inverno em Patras, na Grécia, e na primavera de 31 a.C. moveram-se para Áxio, no lado sul do Golfo Ambraciano. O casal tinha o apoio de vários reis, mas a rainha já havia entrado em conflito com Herodes, e um terremoto na Judéia deu a ele uma desculpa para ausentar-se da campanha. Também perderam o apoio de Málico e, o que provaria ter consequências estratégicas. Perderam várias escaramuças contra Otaviano em torno de Áxio durante o verão de 31 a.C., enquanto as deserções no campo de seu adversário continuaram, incluindo Délio, companheiro de longa data, e os reis aliados Amintas da Galácia e Deiótaro da Paflagonia. Enquanto alguns no campo de Antônio sugeriram abandonar o conflito naval para recuar para o interior,
Cleópatra pediu um confronto naval, para manter a frota de Otaviano longe do Egito. Enquanto Otaviano ocupava Atenas, Antônio e Cleópatra desembarcaram em Paretonio, no Egito. O casal seguiu caminhos separados. O romano foi a Cirene para levantar mais tropas e a rainha egípcia navegou até o porto de Alexandria, numa tentativa enganosa de retratar as ações na Grécia como uma vitória. Também é incerto se, naquele momento, ela realmente executou Artavasdes II e enviou sua cabeça ao rival, Artavasdes I de Atropatene, na tentativa de estabelecer uma aliança com ele. Cleópatra talvez tenha começado a ver seu companheiro como um passivo no final do verão de 31 a.C., quando preparava-se para deixar o Egito para seu filho Cesarião. Planejava abrir mão de seu trono, levando sua frota do Mediterrâneo para o Mar Vermelho e partindo para um porto estrangeiro, talvez na Índia, onde poderia passar um tempo se recuperando. No entanto, esses planos foram finalmente abandonados quando Málico I, como aconselhado pelo governador de Otaviano na Síria, Quinto Délio, conseguiu queimar a frota de Cleópatra em vingança por suas perdas numa guerra com Herodes que a rainha egípcia havia em grande parte iniciado. Cleópatra não tinha outra opção senão ficar no Egito e negociar com seu inimigo. Embora muito provavelmente tenha propaganda pró-otaviana, foi relatado que, naquele momento, Cleópatra começou a testar a força de vários venenos em prisioneiros e até mesmo em seus próprios servos. Após longas negociações que finalmente não deram resultado, Otaviano decidiu invadir o Egito na primavera de 30 a.C., parando em Ptolemais da Fenícia, onde seu novo aliado Herodes forneceu suprimentos ao exército. O romano mudou-se para o sul e rapidamente tomou Pelúcio, enquanto Caio Cornélio Galo, marchando para o leste a partir de Cirene, derrotou as forças de Antônio perto de Paretonio. Otaviano avançou rapidamente para Alexandria, mas seu rival retornou e conquistou uma pequena vitória sobre as tropas cansadas do invasor fora do hipódromo da cidade. No entanto, em 1 de agosto daquele ano, sua frota naval rendeu-se a Otaviano, seguida por sua cavalaria. Cleópatra se escondeu numa tumba com seus subordinados próximos, enviando uma mensagem a Antônio de que havia cometido suicídio. Em desespero, ele respondeu a isso esfaqueando-se no estômago e tirando a própria vida aos 53 anos. Segundo Plutarco, ainda estava morrendo quando levado para a rainha em sua tumba, dizendo que morreu honrosamente e que ela podia confiar no companheiro de Otaviano, Caio Procoleio, mais do que qualquer outra pessoa em sua comitiva. Foi Procoleio, no entanto, que se infiltrou na tumba usando uma escada e deteve a rainha, negando-lhe a capacidade de se queimar com um tesouro. Cleópatra foi então autorizada a embalsamar e enterrar seu parceiro dentro de sua tumba antes de ser escoltada ao palácio. Otaviano entrou em Alexandria, ocupou o palácio e apreendeu os 3 filhos mais novos da rainha. Quando encontrou-se com o magistrado, ela disse abruptamente que eu não serei conduzida num triunfo, de acordo com Tito Livio, um raro registro de suas palavras exatas. Ele prometeu que a manteria viva, mas não deu explicações sobre seus planos futuros para o reino dela. Quando uma espiã informou que Otaviano planejava mudar ela e seus filhos para Roma em 3 dias, ela se preparou para o suicídio, pois não tinha a intenção de desfilar num triunfo romano como sua irmã Arsinoe IV. Não está claro se o suicídio de Cleópatra em 30 de agosto, aos 39 anos, ocorreu dentro do palácio ou de seu túmulo. Dizem que ela estava acompanhada por seus servos Eiras e Carmião, que também tiraram suas próprias vidas. Dizia-se que Otaviano ficou irritado com esse resultado, mas a enterrou de maneira real ao lado de Antônio em seu túmulo. O médico Olimpo não explicou a causa da morte, embora a crença popular é que ela permitiu que uma víbora, ou cobra egípcia, a mordesse e envenenasse. Plutarco relata esse conto, mas sugere que um implemento foi usado para introduzir a toxina por arranhões, enquanto Dion diz que ela injetou o veneno com uma agulha e Estrabão argumentou por uma pomada de algum tipo.
Nenhuma cobra venenosa foi encontrada em seu corpo, mas ela tinha pequenas feridas no braço que poderiam ter sido causadas por uma agulha. Cleópatra decidiu, em seus últimos momentos, enviar Cesarião para o Alto Egito, talvez com planos de fugir para Núbia Cuxita, Etiópia ou Índia. Cesarião, agora Ptolomeu XV, reinaria por menos de 18 dias até ser executado por ordem de Otaviano em 29 de agosto de 30 a.C., depois de retornar a Alexandria sob o falso pretexto de que o romano permitiria que ele fosse rei. Estava convencido pelo conselho do filósofo Ário Dídimo de que havia espaço para apenas um César no mundo. Com a queda do reino ptolemaico, foi estabelecida a província romana do Egito, marcando o fim do período helenístico. Em janeiro de 27 a.C., Otaviano foi renomeado Augusto, majestoso, e acumulou poderes constitucionais que o estabeleceram como o primeiro imperador romano, inaugurando a era do Principado do Império Romano.